A Terra vive a sexta maior extinção em massa de animais. E um dos grupos mais atingidos é o dos anfíbios. O declínio das populações de rãs, sapos e pererecas é consequência das ações humanas, como os desmatamentos e o uso excessivo de agrotóxicos. Uns quase não saem da água, outros se adaptaram ao ambiente terrestre. Todos dependem de um ecossistema equilibrado, clima úmido e um riacho por perto para poder reproduzir na natureza. Eles são os maiores representantes, no grupo dos anfíbios. Só que no Brasil a gente tem cerca de 1.080 espécies de rãs, pererecas e sapos. As rãs, elas são animais mais aquáticos, ou seja, elas têm membranas entre os dedos que melhoram a natação. Já os sapos, eles são mais terrestres, eles têm a pele um pouco mais grossa, que permite que eles tenham atividades mais no ambiente terrestre. Já as pererecas, elas possuem discos nos dedinhos que permitem elas escalarem e grudarem nas superfícies lisas ou em árvores. A bióloga Cibele Lisboa, chefe do setor de répteis, anfíbios e invertebrados do Zoológico de São Paulo, detalha o papel desses animais no ambiente. Eles cumprem diversas funções. Uma delas é que ele faz parte da cadeia alimentar, ou seja, ele controla pragas, ele controla insetos ou qualquer outro tipo de invertebrado que pode estar em excesso e também faz parte da alimentação de diversos outros animais. Então, nesse papel de cadeia alimentar, ele é essencial. Existem algumas espécies aqui no Brasil que a gente tem confirmação de extinção e tem várias outras que estão em perigo de extinção. E esse número está tendendo a aumentar. Esta perereca com o corpo coberto por pintinhas e bem fotogênica é também muito rara. Ela só ocorre num pequeno fragmento de floresta dentro de uma propriedade particular no município de Cataguases, interior de Minas Gerais. A espécie está tão ameaçada que, segundo pesquisadores, pode desaparecer da natureza em um curto período de tempo. A perereca pintada, considerada criticamente em perigo, ganhou um programa de conservação da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, em parceria com o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O programa de conservação ex situ dessa espécie visa reproduzir a espécie em cativeiro para a gente ter uma população backup, ou seja, uma população reserva para quando houver necessidade de reintrodução em natureza. O biólogo e professor de gestão ambiental da Universidade de São Paulo, Luiz Schiesari, é um especialista em anfíbios. O pesquisador conta que um dos principais estudos sobre a perda global das espécies aconteceu no início deste século. A União Internacional de Conservação da Natureza e a Conservação Internacional, eles fizeram um esforço global de avaliação do estado de conservação das espécies de anfíbios no mundo todo e se detectou que nada menos do que 1/3 de todas as espécies de anfíbios do mundo estavam ameaçadas. Existem pelo menos 150 a 160 espécies de anfíbios extintas no mundo, inclusive espécies no Brasil. Quando você remove o habitat, você altera as condições físicas, químicas e você põe a perder os recursos dos quais os organismos que lá vivem dependem. Então, a perda de habitat para um organismo aquático, por exemplo, para um organismo que depende de ambientes de água doce, como muitos dos anfíbios, podem ser, por exemplo, a drenagem de um alagado, o aterro e outras alterações hidrológicas. Outra grave ameaça vem das lavouras, diz o especialista. Hoje, 40% da superfície terrestre é coberta por agricultura. Os agrotóxicos, eles são deliberadamente lançados no ambiente a cada ano em todo tipo de cultura agrícola para afetar a sobrevivência, o desenvolvimento, o crescimento e a reprodução de espécies-alvo, que são as pragas agrícolas. E a gente sabe que os agrotóxicos, por meio de muitos estudos, eles podem causar morte em anfíbios, mesmo quando aplicados em doses recomendadas pelos fabricantes.
nós devemos nos preocupar com a proteção das matas ciliares, nós devemos nos preocupar com uma legislação forte de controle de autorização de produção e uso de agrotóxicos e outras moléculas e no desenvolvimento de moléculas menos persistentes e de efeito mais específico. Isso é possível. Isso é possível. E é urgente. E é urgente.